E a pressão arterial? Qual que é o comportamento normal da pressão arterial sistólica e diastólica? Então vamos agora começar a discussão disso. Antes de mais nada, eu vou fazer aqui uma análise aqui para a gente poder entender o que é pressão arterial. Então aqui eu tenho o coração. Eu tenho o coração. O sangue sai do ventrículo esquerdo para a artéria aorta. Quando o coração se contrai, ou seja, sístole, ele ejeta o sangue. Ele ejeta o sangue e bate na parede da artéria aorta, gerando a pressão na artéria aorta no momento que o coração se contraiu, ou seja, no momento da sístole. Para não ficar um nome tão grande como esse, deram o nome de pressão arterial sistólica, ou seja, pressão, força exercida pelo sangue na parede da artéria no momento que o coração se contraiu, na sístole. E esse valor, já sabemos que o valor normal é em torno de 120 milímetros de mercúrio. Agora vai vir a diástole. A diástole, então, sístole, agora vai vir a diástole. O coração para de se contrair, agora relaxa e ele se enche de sangue. E agora esse sangue que ele ejetou está indo embora. Está indo embora para onde? Para os órgãos e tecidos. Logo, está diminuindo. Tenta entender essa repercussão aqui. Sístole, o coração. Então, sístole, o coração ejetou o sangue. Saiu, bateu na parede da artéria, como foi na hora que o coração se contraiu, gerou a pressão arterial sistólica, 120 milímetros de mercúrio. Agora vai vir a diástole, o coração para de ejetar porque agora ele se alonga, relaxa. Logo, o sangue que está aqui na artéria aorta está escoando, está indo embora para os tecidos. Logo, a sua quantidade aqui na artéria aorta reduz. Por que reduz? Porque ele está indo embora. Visualize isso comigo. Então, ó, sístole, ele ejetou. Agora, diástole, ele se alonga. Então, o sangue que foi ejetado está escoando, está indo embora para os tecidos. Logo, está diminuindo a sua quantidade aqui na artéria aorta. Só que não dá tempo de todo o sangue sair daqui. Tem um volume de sangue aqui ainda, porque ele está indo. Mas não deu tempo de todo o sangue ir embora. Mas diminuiu a quantidade. Mas tem sangue ali ainda, exercendo uma força contra a parede do vaso sanguíneo, contra a parede da artéria. Isso a gente chama de pressão arterial diastólica, ou seja, força exercida pelo sangue ali na parede da artéria, na diástole, na hora que o coração se encheu. Como tem menos volume de sangue ali, é menos pressão. O normal, cerca de 80 milímetros de mercúrio. Então, como o coração ejetou o sangue, agora na sístole gera pressão. Agora, como vai vir a diástole, o coração para de ejetar o sangue e o sangue está aqui, está indo embora. Mas como não escoou tudo, tem sangue ali, mas tem menos do que estava na sístole. Logo, gera uma pressão na parede da artéria menor. Aí vem a análise. Qual que é a resposta normal da pressão arterial sistólica conforme aumenta a intensidade do exercício? Basta eu analisar o seguinte: se em repouso o meu coração ejeta cerca de 6 litros de sangue por minuto e gera essa pressão, então 6 litros de sangue por minuto sendo ejetado, esse é o débito cardíaco, gera essa pressão. Se aumentar a intensidade, aumenta o débito cardíaco, quer dizer que ao aumentar a intensidade, a quantidade de sangue que o coração ejeta por minuto aumenta. Logo, tem mais sangue, tem mais volume sanguíneo batendo na parede da artéria aorta, logo gerando maior pressão arterial. E agora aumentei ainda mais a intensidade. Então agora o débito cardíaco aumentou ainda mais. Se o débito cardíaco aumentou ainda mais, o volume sanguíneo batendo por minuto ali na parede da artéria aorta é maior ainda. Então qual que é a resposta normal? É a pressão arterial sistólica aumentar conforme aumenta a intensidade. Aqui não é que é menor do que o débito cardíaco, nada disso não. Apenas porque eu não vou pôr a linha no mesmo rumo só para você poder visualizar.
Então, qual que é a resposta normal da pressão arterial sistólica? É aumentar conforme aumenta a intensidade. Por quê? Porque o débito cardíaco acompanha a pressão, ou melhor, para ficar ainda melhor, a pressão arterial sistólica acompanha o débito cardíaco. Então, conforme aumenta o débito cardíaco, aumenta a pressão arterial sistólica. Rafael, qual é o valor no treinamento aeróbio que pode chegar à pressão arterial sistólica? Não tem valor específico. Mas num teste crescente máximo na esteira, você pode encontrar valores próximos de 200 a 240 milímetros de mercúrio. Milímetros de mercúrio de pressão arterial. Mas não tem valor que tem que ser, não existe isso, porque é um parâmetro fisiológico, então não é matemático, tá bom? Mas você pode encontrar valores em torno disso daí. Preciso que você entenda essa repercussão aqui, para que você possa compreender o que nós vamos discutir na hora da prescrição do treinamento. Então, ao aumentar o débito cardíaco, aumenta a pressão arterial sistólica, porque se está aumentando a quantidade de sangue ejetada por minuto, logo aumenta a pressão arterial sistólica. Aí você pode perguntar, e a pressão arterial diastólica? Qual que é a resposta normal? Vamos analisar. Se quando eu tinha um débito cardíaco em repouso, cerca de 6 litros de sangue por minuto sendo ejetado, e esse sangue ejetado bate ali na artéria aorta. Então, por minuto, a quantidade de sangue, 6 litros por minuto, bate ali na parede da artéria aorta, gera pressão arterial sistólica. Agora vem a diástole, o coração para de ejetar, e agora vem a diástole e começa a se encher. O sangue que está ali começa a escoar, mas fica um pouco de sangue ainda, gera a pressão arterial diastólica. Se você analisar, você pode concluir que o esperado era a pressão arterial diastólica aumentar. E por quê? Porque se quando eu aumento a intensidade, aumenta o débito cardíaco, se em repouso, cerca de 6 litros de sangue por minuto são ejetados pelo coração, gera a pressão arterial sistólica e diastólica nesse valor. Se agora eu estou no meu coração, eu aumentei a intensidade, está ejetando 7, 8, 12, 16, 18, 20 litros de sangue por minuto, o que é esperado? É tanto a pressão arterial sistólica como a diastólica aumentar. A sistólica a gente já viu que aumenta. E a diastólica? A diastólica, o esperado, o normal dela é ela se manter. Então, o esperado da pressão arterial diastólica é ela se manter conforme aumenta a intensidade do exercício. Aí você pode falar, mas que loucura que é essa? Se aumenta o débito cardíaco, se antes eu tinha um débito cardíaco em repouso de 6 litros por minuto, gerava uma pressão diastólica de 80 milímetros de mercúrio. Por que agora eu estou injetando 10, 12, 16, 18, 20 litros por minuto e a diastólica se mantém? Por quê? Porque agora, por mais... Então, ó, repouso, ejetando sangue por minuto, batendo lá na sístole, ejetando. Agora vem a diástole, relaxa, esse sangue começa a escoar. Só que ele escoa com uma velocidade. E por quê? Essa velocidade de escoamento do sangue sair da artéria aorta e ir para os tecidos depende do grau de vasoconstrição dos vasos sanguíneos, principalmente da musculatura esquelética. E como eu estou em repouso, eu não preciso de ter vasodilatação da musculatura esquelética. Então, os vasos da musculatura esquelética estão mais com vasoconstrição. Logo, a possibilidade de escoamento é uma. É como se fosse assim, eu pego uma mangueira, abro a torneira aqui, e o sangue vai indo, a água vai indo. Sístole, abri, a água começou a sair. Vem a diástole, para de ejetar. Mas a água tá indo, não foi tudo, tem um pouquinho ainda, já era a pressão arterial diastólica. E agora? Agora aqui, se eu puser a mangueira dobrada, vai sobrar mais sangue aqui, vai sobrar mais água aqui. Analisa essa analogia junto comigo aqui. Se eu desdobro a mangueira,
o que acontece? O escoamento está melhor. Se eu dobro a mangueira, o escoamento fica numa velocidade. Se eu desdobro a mangueira, fica em outra velocidade. O que acontece aqui em repouso? Nós temos um nível de escoamento. Por quê? Porque eu tenho mais vasos sanguíneos em vasoconstrição. E por quê? Porque eu não preciso chegar muito aporte de oxigênio, porque eu estou em repouso. Só que conforme aumenta a intensidade do exercício, acontecem respostas fisiológicas que vão fazendo a vasodilatação acontecer. E o que tem isso? Tá ligado? Tá ligado que com o aumento da intensidade, como acontece essa resposta de vasodilatação? Acontece porque conforme aumenta a intensidade do exercício, vai aumentando a estimulação simpática. Em repouso nós temos o parasimpático, mas conforme aumenta a intensidade, vai atuando mais o simpático. O sistema nervoso simpático libera catecolaminas, adrenalina e noradrenalina. Essa adrenalina, noradrenalina, quando se ligam aos receptores beta-2 adrenérgico nos vasos sanguíneos da musculatura esquelética, eu começo agora a vasodilatação. Vamos supor que a 5 por hora eu tenho agora uma atividade do sistema nervoso simpático liberando 10 catecolaminas. Então, um grau de vasodilatação. A 6 por hora, 20 catecolaminas. Então, mais vasodilatação. 7 por hora, mais vasodilatação. 8 por hora, mais simpático, mais vasodilatação. Então, acontece que conforme aumenta a intensidade do exercício, eu vou ter aumento da estimulação simpática, aumento da liberação de catecolaminas, mais catecolaminas se ligando aos seus receptores beta-2 adrenérgico nos vasos sanguíneos da musculatura esquelética, gerando a vasodilatação. Além disso, o músculo trabalhando também contribui pela vasodilatação, mecanismo local de vasodilatação. Por quê? Porque quando aumenta o recrutamento de unidades motoras e eu vou exigindo mais para o músculo, ele produz mais CO2, lactato, hidrogênio, entra sódio, mecanismo de despolarização, entra sódio para o tecido muscular, sai potássio, tudo isso gera vasodilatação.